IP e Cumaru entraram na CITES. E agora? Em novembro de 2022 ocorreu um fato curioso, porém não tão inesperado assim. O IP e o Cumaru entraram no anexo 2 da CITES. Mas em que isso afeta o setor madeireiro? 2024 é um bom ano? Tem um bom cenário para o setor? Mudanças nas regras para exportações do IP e do Cumaru levaram a revisões nas concessões para exploração madeireira na Amazônia, ou pelo menos deverão levar. As alterações foram definidas na convenção que regula a compra e a venda de espécies sob o risco de extinção, na 19ª conferência que ocorreu no Panamá, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Silvestres Ameaçadas de Extinção, a propriamente dita CITES. Inclusive temos vídeo aqui no canal falando desse tema. Você pode assistir clicando no card aqui em cima. E lá ficou acordado que as exportações de madeira das duas espécies arbóreas que são consideradas o carro-chefe das exportações madeireiras, tanto para os Estados Unidos como para boa parte da Europa, precisam de autorizações atestando que foram extraídas dentro da lei e com baixo impacto ambiental. Naquela ocasião, as medidas passaram a valer em um período de até 90 dias, ou seja, a partir de março de 2022. No entanto, o IBAMA adiou para novembro de 2024 a entrada do IP e do Cumaru numa lista de madeiras com a restrição adicional para sua exportação. As duas espécies foram listadas no chamado anexo 2 da convenção, voltado a espécies que podem entrar em extinção caso sigam como alvo de exploração excessiva e predatória. A CITES foi assinada por 184 países, cujos negócios envolvem quase 40 mil animais e plantas. E na prática, a medida protetora dos estoques naturais de IP e Cumaru levarão a mudanças de concessões florestais em vigor projetadas na Amazônia. O que, segundo o representante do setor, acarretarão impactos enormes no setor de base florestal de nativas brasileiras, podendo inclusive inviabilizar operações florestais que têm como ponto central a exploração dessas duas espécies de alto valor agregado e que são endêmicas na região norte do Brasil. O grande argumento por parte dos pesquisadores que fizeram essa proposição e que foi aprovada na CITES é que compras excessivas por mercados internacionais estariam acabando com a espécie, conforme o relatório da ONG estadunidense Forest Trends, e que além do grande volume de madeira que é explorado anualmente das espécies IP e Cumaru, não há uma certeza de que essas espécies de madeira estão sendo corretamente identificadas no momento dos inventários florestais, uma fase inicial de todo o processo de comercialização, o que pode colocar em risco algumas espécies dentro do gênero. Por exemplo, o IP possui centenas de espécies dentro do gênero Androanthus, que é o gênero da maioria dos IPs. Aí dentro do gênero Androanthus, você tem as espécies como, por exemplo, o Androanthus serratifolius, que é conhecido como o famoso IP amarelo. Acontece que também existe o Androanthus albus, que também é conhecido como sendo IP amarelo. Então, no momento do inventário florestal, o identificador, ao classificar apenas o nome popular, sem a devida identificação botânica, pode cometer um erro de selecionar uma espécie errada, fazendo com que, nesse nosso exemplo, um Androanthus albus, por exemplo, seja cortado no lugar do Androanthus serratifolius, sendo os dois IPs amarelos. Deu para entender? É um pouco complexo, mas esse é um dos argumentos. O fato é que os argumentos que foram levados para o Panamá foram suficientes para que os membros do Conselho comprovassem que a entrada tanto do IP quanto do Cumaru em todas as suas espécies e gêneros, e os profissionais do setor florestal e as entidades que representam o setor madeireiro estão bastante preocupados, e diversas delas já se manifestaram a respeito do futuro incerto que espera o setor madeireiro, já que essas duas espécies são importantes e fundamentais para a produção madeireira na Amazônia. A IMEX no Pará, CIPEM e Sindusmad no Mato Grosso e várias outras entidades como associações e sindicatos de vários estados declararam que essa inclusão na CITES vai impedir a exportação da madeira, uma vez que exigirá mais uma licença dentro de um processo que já é extremamente burocrático, elevando os custos das transações comerciais. Isso significa que o já demorado processo de liberação dos documentos necessários para que uma determinada carga seja exportada será ainda mais demorado, tendo como base para esse argumento a falta de efetivo técnico para dar celeridade aos processos. Fato similar ocorre em espécies que já necessitam de alguma análise ou documentos especiais, como por exemplo o cedro e a garapa. Não bastasse esse item, que por si só já é um empecilho na comercialização, temos que levar em consideração que não é só a documentação relacionada à CITES que o IBAMA vai analisar na hora de liberar um processo de exportação. Existem vários outros itens que dividem a atenção
produção e o tempo de análise de um quadro técnico com o número de analistas e fiscais já defasados, tendo em vista essa alta carga de trabalho. Então imagina você ser uma grande empresa que importa madeira da Amazônia, tendo que esperar vários meses para receber um pedido. Algo cheio de burocracia pode fazer com que você perca o interesse em negociar com o Brasil. Lembrando que o ipê e o cumaru são os carros-chefes do Brasil quando se fala de madeira tropical, como eu já mencionei anteriormente. Além disso, é claro que alguns compradores podem decidir descontinuar a negociação por simplesmente entender que a espécie está sob risco de extinção e que isso pode afetar a imagem do seu negócio, tendo em vista a elevada divulgação do ESG por parte das empresas. Ou ainda que o produto não tenha garantia de origem, podendo fazer com que os compradores busquem espécies de madeiras alternativas em outras regiões do globo, como madeira de países africanos, da Indonésia ou da Malásia. São países com um nível de burocracia em tese muito menor. Tudo isso vai de encontro à reclamação mais pertinente, a suposta falta de dados científicos para a inclusão das espécies na lista de perigo de extinção. Alguns estudos são extremamente necessários para que tenhamos parâmetros técnicos para mudanças como essas, que afetam não só uma atividade econômica, mas toda uma cadeia produtiva e também social. Infelizmente, não foi isso que aconteceu com essa decisão, sendo muito mais política e econômica do que de fato técnica. Hoje, por exemplo, não temos dados que justifiquem a inclusão das duas espécies no anexo 2 da CITES. Não é possível afirmar que elas correm risco de extinção, pelo menos não na Amazônia. Esse é um tema com certeza complexo, com argumentos fortes, sejam a favor ou contrários a essa medida, e o Florestal Brasil tem o intuito de trazer à tona esse debate, que ajuda a enriquecer e conscientizar os profissionais do nosso setor de base florestal. Então, se possível, comenta aí a tua percepção com relação a esse assunto, compartilha com a gente novas notícias sobre esse tema e acesse www.florestalbrasil.com. Tem matérias e temas desse tipo todos os dias por lá. Referências estão na descrição do vídeo. Verifica a tua inscrição e ativa o sininho das notificações para saber sempre que a gente postar conteúdo novo por aqui. E se tu quiser saber um pouco mais sobre uma espécie que entrou na CITES e teve seu rumo totalmente mudado, clica no vídeo aqui na telinha e assiste a história do mogno brasileiro, Suitenia macrophylla, que de ouro amazônico foi a uma espécie quase extinta. Clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por aqui é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!